professora de língua portuguesa. Neste vídeo, nós estaremos iniciando aí o PET 3 com a correção do segundo ano do ensino médio. Então, vamos lá corrigir a primeira semana? Nós vamos começar aí com um texto, que é uma poesia da Conceição Evaristo, autora negra aí de muita visibilidade na mídia, que trabalha com esse tipo de literatura, onde o negro é o protagonista da sua história. Então, neste poema, ela vai falar acerca das vivências do passado, presente e futuro que as pessoas negras aí sofrem no seu dia a dia, com preconceitos, com estereótipos da sociedade em que vivemos. Então, ele traz como introdução um textinho aí que explica o que é essa literatura negra, que é quando a literatura ela vai dizer respeito a uma produção literária cujo sujeito da escrita é o próprio negro. Então, são autores negros que vão visualizar aí preconceitos nas suas vivências e que vão trazer essas experiências para a sua escrita. Então, ela vai surgir como uma expressão aí, principalmente naqueles países onde a escravidão aí teve um histórico muito presente, muito grande. Então, ela vai surgir como uma forma de permitir que personagens, autores negros e negras, eles retomem a sua integridade e aí diminuam, então, o racismo através de fazer a sociedade conhecer realmente o que é essa cultura e o que é essa história. Então, o poema se chama Vozes Mulheres. Então, vamos fazer juntos aí a leitura dessa poesia. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos e com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então, é da Conceição Evaristo, foi retirado do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. O poema a gente vê que ele conta uma história, né? Então, aí ele passa por 4 gerações, né? Até chegar aí na filha, né? A 5ª geração. E vai contando aí fatos do cotidiano de cada uma, que permitem que nós reconheçamos nesses trechos a verdadeira história aí por trás disso. Então, a gente vai conseguir localizar esses personagens no tempo e na história. Então, aqui você vai enumerar de acordo com aí a autora, a mãe, a filha, a avó, a bisavó, e vai relacioná-las a versos aí retirados da poesia. Então, aí no número 1, ele trouxe a autora. Então, a autora, ela vai trazer esse momento presente, o que está acontecendo agora, né? Então, a gente vai ligar ela a esse verso aqui. Ecoa versos perplexos com rima de sangue. Então, é bem fácil. Ler o texto, é só aqui relacionar mesmo a primeira com a segunda coluna. A mãe, ela ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas. A filha vai recolher todas as vozes, né? Da mãe, da autora, da filha, da avó, da bisavó, e vai aí trazer isso como uma experiência para sua própria voz, para aquilo que ela quer para o futuro dela. Então, a gente tem aí a avó, que ela ecoou obediência aos brancos donos de tudo, né? E nós temos a bisavó, que foi aquela que ecoou criança nos porões dos navios, que veio escravizada aí de outra nação. Então, a ordem correta ficou aí 3, 2, 5, 1, 4. Então, agora nós temos aí um outro textinho
que explica um pouquinho quem que é a Conceição Evaristo, que é essa escritora brasileira, que nasceu numa família humilde, né? Que trabalhou muito para conseguir se formar no curso de letras. Nasceu no dia 29/11 de 1946 em Belo Horizonte e depois migrou para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades. Então ela fez aí o curso de letras, se formou aos 25 anos. Atualmente ela é mestre em literatura negra e doutora em literatura comparada. Tem diversas obras de romances a contos publicadas. Então, nessas obras que ela tem publicada, ela sempre aborda temas como discriminação racial, questões de gênero, classes, e dá ênfase aí à realidade da mulher negra na sociedade. Então, é uma autora aí que vale a pena nós conhecermos, nós buscarmos mais obras delas. Então, espero que vocês tenham gostado desse poema e busquem aí conhecer mais obras dessa autora. Então, aí quem gostou do poema, deixa aí nos comentários. Coloca aí pra mim se você gostou, se você já conhecia ou não as obras da Conceição Evaristo. Vamos para a próxima questão. Então, aí na questão número 2, nós vamos trabalhar agora com dois poeminhas que trabalham a intertextualidade, que é a Irene no Céu, do Manuel Bandeira, e O que não dizia o poeminha do Manuel, que é do Márcio Barbosa, já um poeta contemporâneo, também negro, e que trabalha muito com essas obras sociais, onde ele traz destaque à literatura negra. Então, vamos lá. Primeiro poeminha aí do Manuel Bandeira. Então, Irene no Céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, é tirado aí do livro Estrela da Manhã, de 1936. E agora a gente tem que é o do Márcio Barbosa. Ele vai pegar emprestado os adjetivos, a personagem e alguns falares que tem aí no poema do Manuel Bandeira, mas vai trabalhar ele sobre outra ótica, sobre outra visão, que é a visão agora do contemporâneo. Essa visão que ele vai tentar trabalhar a história do negro aí na nossa sociedade brasileira contemporânea. Então, o que não dizia o poeminha do Manuel? Irene preta, boa Irene, um amor. Mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo um céu, imagina Irene à porta. Pela entrada de serviço de São Pedro de Denriste. Pro inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Então, aí a gente tem uma reflexãozinha dos textos aqui embaixo, né? Esse poeminha do Márcio Barbosa, tirado dos Cadernos Negros, número 15. Então, esses Cadernos Negros aí, a gente vai falar mais um pouquinho deles daqui a pouco. Mas é uma obra que é publicada anualmente, onde dá destaque aos poetas e poetisas negros da sociedade. Então, vamos lá. Reflexão sobre os textos. É importante saber que a poética é uma forma de narração do mundo, mas também é, talvez acima de tudo, uma revelação do desejo utópico de construir um outro mundo. Se narrarmos o mundo através da poética, mas ao mesmo tempo almejarmos outro, estamos desvelando o nosso descontentamento com este mundo presente. Queremos transgredir a ordem estabelecida. Não queremos mais olhar no espelho comum. Modificamos, assim, a visão através do espelho da paródia. Então, ele está falando o seguinte, que a poesia, ela traz aí o reflexo da mudança que a gente quer para o mundo. Então, através da poesia, nós podemos nos expressar e colocar aí nossos desejos de mudança nesse mundo. Então, se a gente narra esse mundo através da visão da poesia, então aí nós estamos falando o que a gente quer para o mundo. E a gente não pode mais continuar naquele mesmo lugar comum e a gente passa assim a mudar a nossa visão daquilo que a gente quer na sociedade. Então, a gente percebe aí a importância dos textos poéticos. Então, vamos prosseguir aí. Essa foto é do Márcio Barbosa. Ele é um poeta nascido em São Paulo, capital, no dia 14/12 de 1959. Ele é formado em filosofia pela USP. E a ele cabe, ele é um dos organizadores e diretores da série de Cadernos Negros, que
tem aí 27 anos de existência já, em que publica obras de negros e negras aí brasileiros, dando a eles visibilidade dentro do cenário da literatura. Então vamos lá. Letra A. Quais diferenças você consegue perceber entre os dois poemas quanto à linguagem utilizada? Então a gente percebe aí que no primeiro poema é utilizada uma linguagem que passa ao leitor a ideia que a negra retratada é uma pessoa que está conformada com a situação de subserviência na sociedade. Porque ela aí é um ser idealizado, né? Que é ser que está feliz ali onde se encontra, que não está se importando com as condições que são estabelecidas a ela. E no segundo, são inseridas falas que vão remeter ao cotidiano, que revelam o preconceito e a luta das pessoas que sofrem pelo preconceito na sociedade. Aquelas que são inconformadas com a situação em que vivem e que, de certa forma, está mais ligada à nossa realidade. Então, a letra B agora, ela vai fazer uma pergunta sobre o Márcio Barbosa, né? Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. São Pedro aí um santo branco, né, da Igreja Católica, que está representando aí as pessoas que estão no poder, né? São Pedro é considerado quem que tem a chave do céu, né? Que é o responsável por admitir, por deixar as pessoas entrarem ali no céu, de acordo com a nossa cultura popular. Então, ele simboliza essas pessoas aí que têm poder na sociedade. Então, qual que é esse recado? Então, nós percebemos aí que o recado é que a população negra não é menos importante que o restante da população. Então, ela tem o mesmo valor aí entre negros e brancos. Isso aí não tem como discutir. Então, que esta não deve ser diminuída e que devem ter aí os mesmos direitos garantidos aí, como a gente tem na Constituição. Vai perguntar para você se você sabe, se você conhece quem foi Manuel Bandeira. Então, aí, o Manuel Bandeira é um poeta brasileiro que nasceu aí dia 19 de 4 de 1986 em Recife. Manuel Bandeira sofria de tuberculose e, por isso, suas obras são marcadas aí para melancolia, por essa incerteza quanto ao futuro. Esse sentimento que ele tinha que logo ele iria morrer, porque a tuberculose na época era uma doença aí que não tinha cura. Então, as pessoas que sofriam desse mal sabiam aí que a morte chegaria aí muito rápido. Então, a gente percebe isso no seu primeiro livro, A Cinza das Horas. Então, essa incerteza que ele tinha quanto à vida, ela se reflete nas suas obras. Ele morreu em 13 de 10 de 1968, no Rio de Janeiro, e ficou aí marcado por sua participação na Semana de Arte Moderna, onde, apesar de não ter participado ativamente, estado presente ali, foi lido um dos seus poemas, que chama Os Sapos, e que aí permitiu aí fazer uma crítica aos autores que estavam aí sendo sucesso até então, e que permitiu que a Semana de Arte Moderna funcionasse aí como um divisor de águas na literatura brasileira. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí várias obras dele, vou deixar aí na tela para vocês. Vocês podem escolher 3 obras dessas para vocês colocarem aí como obras do autor. Então, ele tem aí o livro A Cinza das Horas, seu primeiro, Carnaval, de 1919, Libertinagem, de 1930, Estrela da Manhã, de 1936 e A Lira dos 50 Anos, de 1940. Em prosa, ele tem vários livros aí, onde ele trabalha a crítica literária, então ele vai falar de literatura. E temos as antologias, onde foram publicadas obras dele, em conjuntos de poemas. Então, você pode escolher qual das obras aí dele você vai citar na sua resposta. Na letra D, Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilomboje, que atuava em São Paulo nos anos de 1990 e 2000. Busque saber mais detalhes sobre a atuação desse coletivo e responda em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumento através do qual compreendemos melhor a nós mesmos e ao outro. Então, esse grupo do qual ele fala aí, o Quilomboje, ele foi criado em 1980, tem aí já 40 anos de existência.
Então, ele abriu espaço aí para que escritores negros pudessem fazer e discutir literatura, lutando aí contra a exclusão e o silenciamento da população negra na literatura, principalmente na brasileira. Fundado aí por Cute, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues e diversos outros escritores, com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura, incentivar o hábito da leitura e promover a difusão de conhecimentos e informações sobre literatura e cultura negra. Em 1982, com a entrada de Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, que hoje são os atuais coordenadores, assumiu então a Organização dos Cadernos Negros, que é publicada anualmente desde 1978. O grupo vai publicar autores negros e vai incentivar outros autores a seguirem esse exemplo, fomentando assim a produção literária negra, que é historicamente excluída das grandes editoras. Conceição Evaristo, que é a autora do nosso poema aí, que abriu as atividades desse PET 3, ela foi revelada num desses cadernos negros, na década de 90, sendo uma candidata aí a ocupar a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Embora não tenha conseguido aí o intento de fazer parte da academia, foi uma grande vitória que um negro tentasse aí concorrer a esse cargo. Ela é importante ferramenta de inclusão e trabalhei com cursos, seminários, debates e saraus para tratar desse tipo de literatura. Então, vamos lá à pergunta. Então, você acha que a poesia e a literatura elas são instrumentos através do qual compreendemos melhor a nós mesmos e os outros? Então, sim, né? A literatura e particularmente a poesia, né? Elas vão permitir aí a expressividade e reflexão do indivíduo, trazendo as mais diversas questões aí para debate e discussão, como maneira de mudar o mundo que nos cerca. Nós temos aí agora a letra E, perguntando se você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós e por quê. Então, quando ele pergunta se você concorda, ele está esclarecendo, está mostrando uma pergunta pessoal. Você vai falar da sua vivência, da sua observação, da sua reflexão acerca do assunto. Então, na minha opinião, eu acredito que sim, que a poesia ela é uma representação do eu, do indivíduo. E como tal, ela não estará desligada dessas vivências individuais. Pelo contrário, ela vai estar totalmente ligada àquilo que o indivíduo vive. Então, quando eu escrevo de algo que eu tenho vivido, de algo que eu tenho presenciado ao passado. Então, nós chegamos aí ao final da correção da primeira semana do PET 3. E aí, foi tudo certinho? Esse vídeo te auxiliou aí para que você realizasse a sua correção, te ajudou a estudar? Então, se você gostou, compartilhe com os colegas. Deixe seu joinha aí, que ele é muito importante. Se inscreva no canal para você receber sempre os vídeos novos, pois toda semana tem vídeo novo. Então, além de se inscrever, aperta aí no sininho aí para você receber todas as notificações novas de vídeos aqui do canal. Então, beijos para vocês e até o nosso próximo vídeo.